pessoas! Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Agora, né? Filosofando e psicologizando a Bíblia. E hoje eu queria conversar e falar sobre mentira. Ou mentiras. E eu queria pegar duas frases. Uma do cantor Cazuza, onde ele fala uma frase de uma música dele que eu gosto muito, que ele fala: mentiras sinceras me interessam. E uma frase do apóstolo Paulo, que ele escreve assim: se a minha mentira está produzindo verdades, por que eu sou chamado de pecador, de mentiroso? E eu acho tão interessante essas duas frases, porque nós gostamos muito de sinceridade. Na verdade, a gente gosta de sinceridade nossa para com os outros. A gente não gosta muito quando a sinceridade é de uma pessoa para nós. Um amigo, um familiar, marido, esposa, conjugal, sei lá, qualquer relacionamento. Quando alguém quer ser muito sincero com a gente fica um pouco mal. É muito difícil alguém levar, sem nenhuma ofensa, uma sinceridade. Lógico, estou falando sinceridade de apreciação e de elogio, isso aí todo mundo quer. Mas uma sinceridade de uma falha de caráter, de um defeito, de uma coisa que nós temos na personalidade que incomoda. Então essas duas frases eu acho muito interessante. Tanto de Cazuza, tanto do apóstolo Paulo no livro de Romanos. Existia uma pregadora, eu esqueci o nome dela, ela dizia assim, eu sei o nome dela, mas não vou falar porque ela também sem credibilidade hoje, né? Mas ela falava assim, ó: quem foi que disse que a mentira é feia e que a verdade é bonita? Ela dizia assim: tem verdades que é muito feia e tem mentiras que são muito, mas muito bonitas. E o que eu queria conversar hoje, né, filosofando aqui, psicologizando, é sobre isso. Que a gente hoje está com uma necessidade, de repente sempre foi assim, mas a gente percebe mais, de sempre estar querendo dizer a verdade. E eu gosto quando o apóstolo Paulo fala: se eu estou falando uma mentira que está produzindo verdade, por que sou chamado de mentiroso? Por que sou chamado de pecador? E muitas vezes a gente tem umas ideias um pouco erradas sobre verdades, sobre mentiras, e achando que a mentira tem que ser em todo momento, em todo tempo, vamos dizer assim, discriminada não, é tratada como errada, e a verdade sempre tratada como algo certo e correto. De um ponto de vista, dizemos que sim, poxa, é verdade. Mas eu já vi pessoas serem destruídas por causa da verdade. E já vi pessoas sendo poupadas por causa da mentira. Eu estava assistindo um café filosófico, eu não lembro o nome do psicólogo, ele conta a história de uma mulher que tinha um filho, né, e o filho cresceu e ele queria saber quem era o pai. E ela era prostituta. Na verdade, quando ela teve ele, ela era prostituta, ela trabalhava num porto e tinha ali várias relações sexuais. Uma dessas relações sexuais com um dos seus clientes, ela engravidou. E aí essa criança cresceu e queria saber quem era o pai. Até que, não sei qual foi a situação, esse psicólogo se encontrou com essa mulher, não sei se foi como paciente, se foi alguma situação, ele não entra em detalhes. Mas ela estava angustiada: fala a verdade, eu tenho que contar que eu era prostituta, que eu não tenho a menor ideia quem é o pai dele, porque podia ser qualquer pessoa que passou naquele porto, desde uma pessoa muito importante a uma pessoa simples, eu não tenho a menor ideia quem é que seja o pai. E ele fala, aquele psicólogo, e dizia o seguinte: conte que o pai dele foi uma grande pessoa que passou pela vida dela, inventa uma história mesmo, e só que depois partiu sem saber que estava grávida e não tem mais contato. Aí ela falou: mas isso é mentira. E ele fala: essa verdade ele não precisa saber, porque isso vai destruir a vida dele. Quando ele fala: eu quero saber quem é o meu pai, ele está procurando, na verdade,
saber uma história interessante, de um ser humano interessante. E vai ter muita dor e muita frustração. Existe também um episódio da série Lie to Me, que um filho está procurando o pai desesperadamente, e aí o personagem lá começa a procurar. E aí tem várias situações, desconfia de várias pessoas, até que encontra uma pessoa, ele é um ex-policial, se eu não me engano, e ele tá paralítico e tal, não sei o quê. E o garoto tinha sido adotado por uma família, tinha sido trocado, uma confusão lá, e ele fica frustradíssimo quando ele enxerga e vê o pai dele, um cara comum, e hoje paralítico. Lógico que ele não estava com nenhum preconceito do pai ser paralítico, mas o filho, ele cria a imagem de um pai muito herói. Tem um outro episódio também, de uma série chamada PSI, da HBO, mas a série é brasileira, onde uma das personagens lá dessa série namora com o filho do psiquiatra, do psicólogo lá, e ela é toda doidinha, eu tô sendo bem simplista na palavra, se corta, tal, não sei o que, tem umas manias estranhas, fala que o pai dá em cima das amigas dela, e o pai dela é abusador, tem toda uma história, até que um dia esse psicólogo, esse psiquiatra, né, o personagem conhece o pai dela, e aí o cara conta, chocado, que a filha acha que ele é estuprador, acha que ele fez um monte de coisa errada, e aí ele fala, minha filha achou que eu abusei não sei de quem. Você sabia que por causa disso eu fiquei 1 ano sem ter vida sexual com a minha mulher? Nossa, eu não sei o que eu faço, não sei o que tal. E aí ele fala, muitos filhos e muitas filhas têm a necessidade ou têm a fantasia de imaginar que o pai é alguém muito especial. Um agente secreto do governo, um agente da CIA, imitando um pouco Hollywood, né? Uma pessoa muito importante. E aí o filho ali, a filha no caso, fica muito frustrado que o pai é comum, que o pai é normal. Eu contei esses monte de episódios aqui, 2 de séries e uma real, né, de um psicólogo, para mostrar que a mentira, ela é muitas vezes sensibilidade. A mentira muitas vezes ela é delicadeza para com as pessoas. Nem todo mundo está pronto para ouvir verdade, todo mundo acha que pode, que deve falar a qualquer momento, a qualquer situação a verdade. Só que eu prefiro ficar na frase de Cazuza, que ele fala, mentiras, que mentiras são essas? Mentiras sinceras. Eu não quero bajulação, eu não quero falsidade. Todo mundo despreza, todo mundo discerne, todo mundo percebe quando alguém está nos bajulando, porque tem alguma troca de interesse nessa bajulação. Todo mundo percebe quando alguém está sendo falso. Por exemplo, o símbolo da falsidade é o vendedor na loja, quando você põe uma camisa, uma roupa, que você sente que ficou estranho e o vendedor fala, tá lindo. Você sabe que ele está sendo falso, está bajulando, porque ele quer vender, ele é comissionado. Mas eu estou falando, segundo Cazuza, uma mentira sincera. Sabe que a mentira sincera parece verdadeira. Essas mentiras sinceras me interessam. E o que o apóstolo Paulo fala é o quê? Se a minha mentira está produzindo verdade em alguém, se através da minha mentira aquela pessoa consegue viver melhor, por que eu sou chamado de pecador? Por que eu sou chamado de mentiroso? Então a gente muitas vezes quer ser muito certo e errado. Isso aqui é justo, isso aqui é injusto. Só que o próprio autor Salomão, no livro, se eu não me engano, de Eclesiastes, ele fala que... como é que ele fala? A palavra me fugiu a mente aqui. Eu sei que tem uma que o apóstolo Paulo, ele fala assim, saiba o que te convém saber. Parece que não tem a ver, mas tem a ver. Quando você quer saber muitas coisas, pode ser que isso que você vai trazer de conhecimento vai te fazer mal. E aí Salomão, ele já costuma falar para que você tenha a medida certa de saber as coisas. Porque a gente tem uma tendência a dizer, me conte a verdade. Me conte a verdade. Me conte tudo, né? Ainda mais num casamento, quando existe uma traição, a pessoa fala, me conte tudo. Não caia nesse chaveco, não caia nisso. Porque o que vai acontecer? Tudo que você falar será usado contra você no tribunal no casamento. Porque você já causou muita dor.
Se o relacionamento tem um contrato ali de monogamia, de uma pessoa só na relação, e você coloca uma terceira, você está trazendo uma dor, uma ferida na alma. E aí a pessoa, ela falou, eu quero saber tudo. Na verdade, o que ela está querendo perguntar, ou está querendo expor, como eu quero saber tudo, me conte a verdade, não minta para mim. Eu quero saber todos os detalhes dessa pessoa, de característica, de personalidade, para saber por que você preferiu ficar com aquela pessoa ao invés de ficar somente comigo. Ela quer ver quais são as qualidades dela para comparar com os defeitos dela. E você vai trazer uma baixa imagem. Muitas vezes o marido ou a esposa, quando trai e quer contar a verdade, na verdade a pessoa não quer falar a verdade por honestidade, eu vou ser honesta. É que ela tinha um contrato ali de monogamia, de uma relação só entre as duas pessoas, aí tem uma traição, a pessoa fica mal. Tem uma frase do livro de Jó que fala, aquele que adultera destrói a sua própria alma. Às vezes você fica muito mal quando você comete um adultério na relação. Você fica mal, a pessoa não está lá, não está nem sabendo. E aí você fica cheio de culpa. Porque, poxa, a pessoa é tão legal comigo, meu marido, minha esposa, meu companheiro, minha companheira, não sei que tipo de relação é essa, é tão meu amigo, minha amiga, e olha o que eu fiz, a gente tinha uma monogamia, a gente tinha que ser honesto um com o outro e eu fui desonesto. A pessoa está cheia de culpa, está se sentindo acusada, e aquilo vai perturbando a alma. E ela quer contar, não é porque ela quer ser honesta na relação, é porque ela não está aguentando aquela culpa e aquele peso de ter feito aquilo. Aí o outro lá está todo leve, livre, solto, está achando a relação maravilhosa, perfeita, tranquila, equilibrada, tudo de bom. Aí vem o outro e fala, preciso te contar algo, eu te traí. E o outro é completamente destruído. Então, por isso que Jesus Cristo ele tem uma frase bem interessante quando ele fala sobre perdão. Ele fala assim, se você souber que alguém tem algo contra você, você tem uma chateação, uma ferida, uma mágoa, uma raiva, um ódio, você está sabendo que aquela pessoa tem algo contra você. Vai você até aquela pessoa. E normalmente nós falamos o quê? Tal pessoa está chateada, tal pessoa está muito ferida, magoada comigo, problema dela, ela que se vê com as emoções dela, com a consciência dela. Mas Jesus Cristo ensina ao contrário, se você sabe que alguém está chateado, magoado, com ódio, você até a pessoa. Mas ele não fala, mas ele deixa entender. Você está com raiva, você está com ódio de alguém, está com ressentimento, e aquela pessoa nem desconfia, aquela pessoa nem sabe, nem imagina que você tem todo aquele sentimento ruim por ela. Ele fala para você, ele não fala, Jesus, ele deixa entender que você não tem que falar para aquela pessoa aquela verdade. Queria abrir meu coração para você, meu amigo, ou marido, ou esposa, eu tenho um ódio, uma mágoa muito grande de você, por isso, isso, isso. Você vai destruir aquela pessoa. Porque aquela pessoa não estava imaginando que ela tinha te causado tanta dor. E o que nós temos que entender com essa experiência e com essa frase de Jesus, essa ideia, na verdade, de Jesus? É que se eu tenho muito ódio de alguém e a pessoa não sabe, eu tenho que tratar ela comigo mesmo, esse ódio, esse ressentimento, essa mágoa. Mas se eu sei que a pessoa tem uma mágoa de mim, eu vou até ela, converso, explico, peço perdão. Então, a gente tem que entender que a mentira, como essa pregadora falou, tem mentiras que são muito bonitas e tem verdades que são muito feias. E a gente tem que saber escolher qual é a hora certa de falar a verdade, qual é a hora certa de contar mentiras boas. E para encerrar, vamos relembrar o nosso irmão Cazuza. Mentiras sinceras. Mentiras sinceras nos interessam. E o nosso mano Paulo, apóstolo Paulo, se a minha mentira está produzindo verdade, se a minha mentira de alguma forma faz a pessoa crescer, evoluir, não destrói ela, eu não posso ser chamado de mentiroso, eu não posso ser chamado de pecador. Então, eu prefiro ficar com mentiras sinceras me interessa e produzir mentiras que não vai destruir as pessoas, do que verdades sinceras que destrói pessoas. Tá bom? Deus te abençoe.